Uma galeria de arte com obras caríssimas. Como é que não tinha uma câmerazinha? Uma mulher que vê outra numa jaula. Como é que não chama a polícia? Ou melhor, como é que aquela jaula foi parar ali? Eu sou a Fafá e esse aqui é Opiniões que Ninguém Pediu. Então, gente, eu vou falar sobre a quarta temporada de You. Não sei nem por onde começar essa bagunça, porque foi tanta coisa acontecendo. Então eu vou começar pelo começo, começar lá pelo primeiro episódio, e aí a gente vai conversando sobre essas coisas. Caso você não tenha assistido, por favor, assiste, e aí depois a gente volta aqui, porque eu não quero estragar a sua experiência. A série foi lançada em 2 partes. Lá no primeiro episódio da primeira parte, a gente vê o Malcolm, que é um professor universitário, tentando fazer uma amizade com o Joe. E aí, beleza. Só que eles vão sair, depois de muita insistência do Malcolm, e o Malcolm aparece sem vida no apartamento do Joe. E aí começa toda a trama. Mas vamos lá, gente. O Joe foi a última pessoa a ser vista com ele. Como é que ele não foi o principal suspeito? Como é que só teve um interrogátóriozinho meia boca e ele ainda conseguiu fugir no primeiro dia, sabe? A Kate aliviou a barra pra ele e tal. Era pra polícia ter caído em cima. Ah, como é que ele sumiu? Você viu ele por último? Tem que ter alguma coisa que possam linkar o sumiço do Malcolm com o envolvimento do Joe. Também não acredito que não tenha uma câmerazinha na saída do clube, em uma rua que eles passaram, na entrada do prédio mesmo. Fora que a Kate morava janela a janela com o Joe. Ela não deu uma espiadinha assim, uma bisoiada, sabe? Nada. Foi tudo no escuro, foi tudo assim muito rápido. Enfim, achei muito estranho. O Malcolm sair com o Joe e a Kate não ter nenhum envolvimento, assim, disso. Até porque a Kate morava do outro lado da rua em relação ao Joe. Então era muito perto, era muito similar. Por que ele foi com o Joe, não foi pra casa da Kate? Mas beleza, isso daí a gente releva. Mas eu não entendo não ter uma câmerazinha e as investigações serem tão fracas. Gente, o Joe sendo interrogado. Praticamente ele ofereceu uma xícara de chá, contou a teoria dele, eles simplesmente aceitaram aquela teoria e agradeceram a xícara de chá, porque realmente eles têm toda a razão. Não vamos investigar esse cara não, tadinho, tá com problema de visto. Foi a última pessoa a ver, mas não fez nada não. Ele é bom. Tenho essa sensação de que tudo é sempre muito conveniente pra ele. E tudo bem até certo ponto. Mas, por exemplo, como é que você vai num evento em uma galeria de arte e essa galeria de arte, que tem obras caríssimas, não tem uma câmera? Não faz sentido algum. Então é muito conveniente não ter uma câmera, ele conseguir entrar, fazer o que ele tinha que fazer, sair, cochilar no banco, limpíssimo, né? Não tem um respingo de nada, não tem nada. E ninguém viu ele saindo, ele entrando, nada. E quanto tempo se deu? Até que descobriram o cadáver e a polícia chegar e o cochilo dele. Enfim, né? Achei muito estranho essa questão de não ter câmeras. Ainda mais porque é um local que deveria ser protegido. O organizador não ia pensar em assassinato, mas poderia pensar em um furto. Alguém poderia sumir com alguma daquelas peças caras que estavam em exposição. E a Phoebe, gente, tudo bem, muito boazinha, muito ingênua, mas até que ponto? Porque ela é uma personalidade super famosa, super querida também entre os fãs. Então como é que ela não tinha um segurança, ou a família mesmo, pra ter uma intervenção ali, deixá-la mais segura? Como é que ela simplesmente segue uma pessoa que ela nunca viu na vida? E como é que ninguém ali dentro viu isso e permitiu que isso acontecesse? Bom, o máximo de risco que ela correu ali foi quando a própria Dawn queria fazer uma matching tattoo com ela, né? Queria fazer uma tatuagem ali à força. Não oferecia muitos riscos à integridade da Phoebe, porque ela gostava da Phoebe. Porém, não faz sentido a Phoebe aceitar ir com uma estranha pra algum outro lugar. A mente psicótica do Joe tem espaço pra erotomania. Porém, tem aquele probleminha de logística. Como é que ele se amarrou naquele calabouço e aquele calabouço ficou em chamas? Porque se fosse o Reese tinha chutado aquele lampião e aí tudo pegou fogo. Mas como era o Joe o tempo todo, o que aconteceu pra pegar fogo? O lampião caiu sozinho? Uma parada, tipo, meio que autocombustão. Não fez muito sentido pra mim. Achei que eles quiseram forçar um pouco a barra nisso aí. A gente tem que aceitar. Seria um ótimo plot twist. Porém, faltou explicar melhor. A gente que gosta, né, de histórias boas, prendam a gente fica um pouco incomodado com essas pontas soltas que eles nem se preocuparem em amarrar. Agora, nada justifica pra mim a Nadia encontrar a Marianne
presa numa jaula e não chamar a polícia. Pensa, aquela mulher tá desidratada, tá desnutrida, tá abandonada, há dias sem ver um rosto, sabe? Ela não tá em perfeito estado mental, sabe? Então como é que você confia cegamente no que a pessoa diz? Para que colocaram o Joe como uma pessoa intocável. Ele poderia até ser considerado intocável agora. Ele termina a série em um relacionamento com a Kate. Então, agora podemos considerar ele intocável. Ele tem todo aquele império que ela herdou do pai pra poder protegê-lo, pra poder apagar as coisas que ele fez. Mas antes disso, não. Imagina, 10 policiais armados, 5, até 2. O que ele ia fazer? Ele não ia fazer nada. Ele é só um homem. E naquele momento, pra mim, foi uma das coisas mais loucas que aconteceu na série. Você vê uma pessoa ali, desesperada, e você não chamar a polícia. Fora que, onde que ficava aquele bunkerzinho? Ficava numa rua super movimentada. Como é que ele passou com aqueles vidros gigantes? Como é que ele montou aquela jaula? Como é que ele passou com aqueles vidros gigantes por ali sem chamar a atenção? Até de madrugada, como é que aqueles vidros passaram por aquela porta? Sabe, tem muita coisa que não foi explicada. Se tirassem 10 segundinhos, só 10 segundinhos, daquele momento que a Marianne fica dentro da jaula, rodando e com aquela trilha sonora maravilhosa que eu adoro a Halsey. Porém, podia tirar 10 segundinhos daquilo ali só pra explicar como é que montou aquela jaula. Como é que ele sempre consegue montar aquela jaula? Não faz sentido pra mim. Essa jaula foi surpreendente na primeira temporada. Mas na quarta, eu já fico preocupada como é que ele consegue. Será que ele cresce essa jaula? Ele bota num copinho de água e ela vai cresce sozinha, se monta sozinha? Porque pra mim é uma das únicas explicações para aquela jaula ser montada justamente ali. Fora isso, eu fiquei contente que a Marianne sobreviveu, porque o tempo todo eu só conseguia pensar na filha dela. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela vai ficar sem a mãe, ela vai crescer sem a mãe. A Marianne tinha mudado, tinha largado os vícios, resolveu cuidar da filha e acontece aquilo tudo. Então eu fiquei muito feliz que a Marianne sobreviveu. Porém, eu não acredito que ela vai ter forças, que ela vai querer se arriscar a travar uma luta contra o Joe. Principalmente porque ele acha que ela teve uma overdose. E talvez pra ela e pra filha dela, talvez essa seja a opção mais segura, tá? Ela sabe que ela, até certo ponto, tá a salvo do Joe. Agora, se no futuro, numa quinta temporada, ele vai querer saber como é que tá a filha da Marianne, sei lá, pra oferecer algum suporte, acho difícil, porque no final da quarta temporada você vê aquela chave virando no Joe, porque ele evoluiu de um simples stalker pra um assassino. E ele abraçou aquele lado dele. E ele se aceitou, porque ele ficava sempre naquela guerra de ai, mas eu vou fazer isso, mas eu sou bom, eu quero melhor pra você. E foi legal até certo ponto ver a evolução do personagem, porém pra mim e pra alguns fãs da série, tá um pouquinho frustrante a gente ver o Joe se safando todas as vezes, não tem uma vez que vá pra uma cadeia. Gente, nem que botasse eles na cadeia e ele ficasse obcecado, sei lá, por uma médica, uma enfermeira na prisão, uma guarda, alguma coisa assim. Mas é muito frustrante você ver que tudo acontece muito forçado para que ele saia livre e cometa outros crimes. E o que eu espero pra quinta temporada? Eu espero que termine. Ia ser muito interessante, né? Ver todo mundo que ele prejudicou de alguma forma, tentando derrubá-lo, ainda mais agora que ele tá praticamente intocável. Ver a Kate, porque ela vira pro Joe e fala: vamos nos manter na linha. Porém, quem é Kate? Eu olho pra ela, eu vejo uma pessoa sem sal, não combinou com o Joe, não fez nada de muito relevante além de ocultar um cadáver com ele, mas porém ela ocultou porque ia cair pra cima dela. Inclusive, eu acredito que na quinta temporada, muito provavelmente vão aparecer os outros 6 irmãos dela, né? Porque como assim? Ela vai lá, assume o cargo, tudo é dela, ela que é a rainha da coisa toda, entendeu? Não. Você acha que os irmãos vão aceitar isso muito bem? Que ela domine o império? Não vão. A menos que o pai tenha deixado no testamento. Mesmo assim, eu acho que vai ter um pouquinho de dor de cabeça. E são vítimas em potencial do próprio casal. Mas do Joe, eu não sei se a Kate faria isso. Porque ela é chata. Ela é chata, a gente não sabe o que esperar dela. Pode ser que ela se revele uma coisa, pode ser que ela se revele outra. Tem muita margem aí pra esse personagem evoluir. Dito isso, eu não achei ruim, eu achei que faltou um pouco de cuidado na hora de amarrar certas coisas, na hora de você fazer essa reviravolta que seria incrível se eles tivessem um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer. Eu sempre quis que ele encontrasse alguém como ele ou alguém tão ruim quanto ele, e aí ele encontrou a Love lá na segunda temporada. Eu não gostei do desfecho que teve. Então eu quero aguardar a quinta temporada pra saber o que vão ser de diversos personagens, se vai ocorrer um desfecho.
Eles vão chutar o balde de vez e deixar muita coisa jogada, que nem eles infelizmente deixaram agora. Inclusive, eu ia achar ótimo uns 2 episódios. Não precisava ser uma série completa. Como era a Love antes do Joe. Outra coisa, ele não vai procurar saber do filho dele, não? Se o casal responsável pelo neném ainda tá junto, se o neném tá saudável, tá feliz. Mas só pra finalizar, apesar de todas as trapalhadas, teve uma coisa que eu gostei, que foi essa nova face do Joe. Naquele momento que ele incrimina a Nadia, você olha pros olhos dele e você vê que não tem mais nada ali. Não tem mais emoção, não tem mais nada. Ele quer descobrir até onde ele pode chegar, porque agora ele tem poder pra isso. Mas não vou negar que eu fiquei com muita dosinha do namorado da Nadia ter morrido, porque ele era muito bonzinho, ele era muito um bobinho apaixonado, ele não merecia aquilo, e a Nadia também não merecia tá cumprindo pena por uma coisa que ela não fez. No final da série, ele diz que a Nadia não se pronunciou até o momento. Eu não sei se em algum momento ela vai fazer isso, porque agora a vida tá mole pro Joe. Pra ele acobertar qualquer coisa vai ser muito, muito fácil. Enfim, não foi completamente ruim, mas também não foi muito boa. Ainda bem que eu não coloquei muita expectativa, senão eu ia estar muito frustrada agora. E eu realmente espero que numa 5ª temporada o Joe tenha um desfecho que ele merece. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E se você quiser ficar por aqui também, já se inscreve no meu canal. Beijinho, até a próxima.